esse é mais um vídeo complementar à aula de gravitação universal. Aqui eu vou discutir a respeito da expressão, tanto escrita quanto na calculadora, quanto da conversão de números grandes. Tá? Eu fiz no vídeo anterior um só sobre a lógica do cálculo em si, de todas as coisas que poderiam acontecer num cálculo de gravitação universal, em nível médio. E aqui eu vou discutir só sobre a questão de expressão, então, e conversão de números grandes. Tá? Por que é necessário saber lidar com isso? Porque cálculos da gravitação universal vão acabar lidando com números grandes, porque a gente está falando de corpos celestes, planetas, estrelas, cujas unidades de medida convencionais, se a gente for usar, vão dar valores grandes. Por exemplo, a massa do Sol é 2 vezes 10 na 30 kg. Isso significa que é 2 com 30 zeros atrás. Tá? O nome desse número enorme ficaria uma coisa esdrúxula. A gente não precisa usar esses nomes esdrúxulos em ciência, basta que a gente saiba expressar eles adequadamente. Tá? Então, a maneira mais curta de fazer é com notação científica que nós já estudamos no início do ano. Tá? Tem vídeos ali no canal que vocês podem reolhar para dar uma olhada nas correções de exercícios, caso queiram relembrar. Então, eu escrevo 2 vezes 10 na 30, significa 2 com 30 zeros atrás. Porque vezes 10 elevado na 30 é 10 vezes 10 vezes 10, 30 vezes. Porém, os nossos exemplos de exercícios podem aparecer números ainda mais resumidos, como a expressão iota, que é um múltiplo de grama, só que é um múltiplo que representa um número muito maior que aquilo. Tá? Só que não é no sistema internacional. Então, para o uso de cálculo na lei de gravitação universal, para não ter tanta dor de cabeça de conversão, a gente estabelece que tem que estar no sistema internacional. Só que como o sistema internacional é aquilo, se a expressão usa iotagrama ou alguma outra medida, é necessária a conversão. Então, vamos supor que eu tenho essa medida aqui da massa do Sol em iotagrama. Como eu faço para converter para quilograma? A gente viu a regra da vírgula lá atrás, e acho que convém apresentar para vocês uma lógica semelhante, a estrutura da lógica é semelhante, mas a gente só trabalha com potências de 10. Como é que funciona? Eu tenho então a expressão que eu quero transformar, 2 vezes 10 na 9 iotagrama, e eu quero ela em quilograma. Então, basta eu expressar o que eu já tenho e deixo um espaço aqui para um fator que a gente vai ver como é que eu calculo ele agora. Eu sei, pelo arquivo EUC lá de conversões, que o iota significa 10 na 24. E eu preciso expressar isso em quilo, que é 10 elevado na 3. Ou seja, eu preciso reescrever esse número com uma diferença de 21 casas. Então, eu estou indo de uma expressão compacta, com um múltiplo que é enorme, para uma expressão um pouco maior, tá? No caso 30, né? Por uma unidade de medida que é menorzinha. Então, eu estou pulando 21 casas. Pela regra da vírgula, a gente descreveria aqui 21 zeros depois do 2. O que a gente está fazendo agora? A gente está resumindo. Em vez de escrever 21 zeros depois do 2, eu vou botar direto vezes 10 na 21. Assim como esse 10 na 30 a gente já aprendeu que significa 30 zeros depois do 2, então a gente não vai mais precisar botar 21 zeros depois do 2. Basta botar 10 na 21. Então a conversão está praticamente feita. Eu tenho o mesmo número que eu tinha aqui escrito, só que eu complemento esse salto que eu dava com casas na vírgula, aqui agora eu estou simplesmente resumindo em 10 na 21. Se o movimento fosse contrário, eu teria na menos 21, se eu tivesse indo de quilo para iota, né? Mas essa é a situação que nós temos aqui. Um grande para o pequeno, aparece isso aqui. Então, eu tenho essa expressão aqui agora. 2 vezes 10 na 9 vezes 10 na 21 quilograma. Notação científica é apenas um número e uma potência. Então, eu resolvo esse cálculo de potência aqui. Multiplicação de potências de mesma base, ensino fundamental, soma-se os expoentes. 9 mais 21, os 30 do expoente ali. Então, essa é a lógica de
conversão. A expressão na calculadora de números grandes, eu tenho que tomar um cuidado. Tá? Por exemplo, esse número aqui. 2,5 vezes 10 na 7. Como é que eu escrevo ele? Em muitas calculadoras é bem simples. Em praticamente todas, na verdade. Eu digito 2, ponto, porque as calculadoras em geral falam inglês, por assim dizer. 5, então 2,5. Vezes 10 elevado na, existe um botão que simplifica isso, que é o botão ESP. Então, se eu escrevo se eu digito ESP, ela já entende vezes 10 elevado na o quê? Eu boto logo em seguida, 7. Se eu escrevo isso na minha calculadora, ela vai entender isso aqui em cima. Ah, professor, e se é menos 7, como é que eu faço? Se é menos 7, tudo isso daqui, até o ESP é igual. O expoente, só que daí depende das calculadoras que tu tem. Se tua calculadora tem o símbolo de menos, não tem esse símbolo aqui de mais, menos, tem só o símbolo de menos, geralmente isso acontece em calculadoras que escrevem o cálculo por extenso, à medida que tu digita, ela já mostra em cima no visor o que tu está fazendo. Então basta tu botar depois do ESP menos 7, bem de boa. Se a tua calculadora não mostra, aquelas calculadoras mais simples, então tu tem que digitar 7 mais menos. Ou seja, tu bota o expoente 7 e digita mais menos para trocar o sinal. Tá? Então, se tu digitar 2,5 ESP menos 7, a calculadora vai mostrar isso. Agora, se a calculadora não mostra os cálculos que tu faz, 2,5 ESP 7, troca o sinal, ela vai mostrar isso aqui, ou pelo menos vai entender isso daqui.